Olá, queridos! Que bênção estarmos aqui juntos mais uma vez no nosso programa Vida Plena. E você que nos acompanha pelas redes sociais, se inscreve no canal, ativa as notificações e hoje o programa está imperdível. Pessoas maravilhosas, mais que queridas. Quero dizer a você, estávamos em um tempo orando ao Senhor, pedindo direção e Ele escolheu pessoas extraordinárias. Vocês vão entender o que eu estou falando. Pessoas realmente muito especiais. Mas eu gostaria de convidar você e pedir a você, chama quem está perto em casa, liga para alguém e diz, olha, o programa começou, hoje nós trataremos o nosso primeiro tema, porque hoje nós faremos um programa duplo. Nós teremos um primeiro momento que chamaremos de primeira parte, onde nós trabalharemos o conteúdo na Janeiro Branco, o assunto Janeiro Branco. Mas, Tatiana, o que é isso? Diz respeito aos meses coloridos? É isso mesmo. Na verdade, Janeiro Branco é uma campanha de conscientização onde o enfoque é desmistificar tabus e ajudar a todos a maximizar a qualidade de vida mental, emocional, e nós entenderemos melhor ao longo do programa. Este ano de 2026, o Janeiro Branco está sendo, na verdade, foi chamado para trabalhar um tema, que é paz, equilíbrio e saúde mental. Será que para ter qualidade de vida precisamos de paz? Como que nós conseguimos, então, desenvolver saúde mental? Nós conversaremos com essas pessoas mais que especiais, mas eu gostaria de convidar você a refletir comigo em uma porção linda das Escrituras Sagradas. E ela fica em Filipenses, capítulo 4, e o apóstolo Paulo faz algumas recomendações a algumas pessoas queridas. E diz assim as Escrituras: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajuste essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. E olha o que diz o versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E o verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ansiedade tem sido chamada também de mal do século. Depois da pandemia, depois desse momento que o mundo foi paralisado, pessoas foram tocadas, vidas precisaram ser ressignificadas, existe uma outra pandemia que tem acontecido de forma silenciosa e está ligada à saúde mental. As pessoas têm estado adoecidas, elas têm estado enfermas em suas emoções. E é possível estar enfermo nas emoções e ter um corpo saudável? Vamos conversar a respeito? Mas vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Está conosco aqui um príncipe de Deus, Dr. Gutenberg Carvalho, meu querido psicólogo clínico. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Que Jesus use sua vida lindamente como só Ele sabe fazer. Obrigado, Tatiana. Quero agradecer mais uma vez o convite a todos. E é realmente uma honra, um prazer, um privilégio poder estar aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão bonito, que é a condição da saúde mental, que é a condição do equilíbrio, que é a condição da paz, paz interior, paz espiritual, paz interna, perfeito, saúde de uma forma geral. Então, realmente hoje vai ser um prazer poder estar aqui com os colegas conversando sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Que bênção, não é? E hoje tem um casal fantástico. Eu já estou apaixonada por eles. Já disse, eles são pessoas queridíssimas. E olha, você sabe que sempre que nós trazemos pessoas aqui, elas são referências, são pessoas não só profissionais com expertise clínica, mas são pessoas de Deus. Gostaria de dar as boas-vindas ao casal querido, doutora Valéria Cerqueira Ribeiro Lima. Olha, falei tudo, doutora, que é psiquiatra, é uma pessoa maravilhosa, também tem desenvolvido um trabalho lindo, primoroso, tem sido referência indicada por outros psiquiatras. Querida, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada.
Também foi um prazer te conhecer. Que bênção. Está sendo muito bom estar aqui e eu agradeço mesmo, é uma honra e eu espero contribuir. Com certeza irá, e já começou, depois eu conto pra vocês. E com ela tá o bonitão dela, gente, o príncipe dela, que é psicólogo, é uma pessoa queridíssima, tem um trabalho lindo, social, gente, é uma potência. Igrejas queridas, vocês precisam convidar esse homem para falar, viu? Ele tem muito a agregar nas nossas vidas e nas igrejas. Querido, seja muito bem-vindo, querido Paulo César Ribeiro Lima, olha aí. Coisa maravilhosa ver isso. Tati, muito obrigado pelo convite. Para mim é um honra, prazer imenso, né? Falar desse tema que é tão importante hoje em dia e traz tanto preconceito também. Então eu fico muito feliz, agradeço a Deus abrir essa porta para que a gente possa conversar, dialogar e ajudar as pessoas que estão ouvindo, que é muito importante. É verdade. E olha, que fala importante e feliz. Verdadeiramente, quando nós falamos sobre saúde mental, muitas pessoas se escondem, algumas pessoas não entendem ou, na verdade, acabam percebendo como se fosse realmente uma condição taxativa e não um olhar sobre a saúde. Não é? Não olhar sobre o que eu posso fazer com a minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida. Mas, na verdade, meus queridos, o que seria Janeiro Branco? Existe um calendário colorido, você que nos assiste já deve ter ouvido falar, a Organização Mundial da Saúde, entendendo que existem algumas patologias que merecem um destaque no sentido de esclarecimentos, na verdade, promover campanhas de engajamento social, mobilizar pessoas a buscar o autocuidado, a buscar, na verdade, fazer exames recorrentes, de acompanhamento. Tem gente que costuma dizer assim, Tatiana, eu não faço exame, eu não vou ao médico, porque quem procura, acha. Mas eu quero te dizer que quem acha, cura. Quem encontra, cura. Você pode... Ontem eu vi um testemunho que eu fiquei impactada, de uma pessoa que, a princípio, ouviu um diagnóstico. Você já ouviu falar na doença de Mave? Pois bem, ela recebeu o diagnóstico de que não teria cura. Ela não se conformou, ela entendeu e disse, Senhor, se o Senhor está permitindo isso na minha vida, certamente o Senhor também vai promover escape. E foi em busca, conseguiu um profissional que é o topo da pirâmide no Brasil e hoje está curada. Logo, logo essa família vai estar conosco aqui também para testemunhar. Mas falando de saúde mental, quando nós falamos sobre saúde mental, nós pensamos, sim, e não esqueci sobre a questão dos meses coloridos, mas falando sobre saúde mental, nós muitas vezes falamos sobre existe algum tipo de matéria-prima para ter saúde mental? Como assim, Tatiana, matéria-prima? Será que termos uma rotina de vida? Tempo de levantar, hora de deitar. Muitas pessoas, quando dormem, elas se sentem culpadas. Meu Deus, eu estou aqui dormindo, eu poderia estar lendo, estudando, fazendo e realizando. Nós vivemos em um mundo extremamente acelerado. As pessoas, elas não se olham mais nos olhos, elas não tocam mais, elas não, na verdade, não conseguem dialogar porque elas estão sempre muito ocupadas. E algumas vezes nós entendemos, e é sabido, de que algumas vezes esse excesso de ocupação não tem a ver apenas com o modo de sobrevivência, não. Não, eu preciso trabalhar para pagar as contas, para viver bem, para dar o melhor para minha família. Algumas vezes, essa questão dessa vida acelerada pode ter lá no fundo um workaholic, vamos conversar a respeito. Quem sabe existem aquelas pessoas que não conseguem pausar. E você sabia que este ano, quando, na verdade, a proposta é trazer esse conteúdo Janeiro Branco, Paz, Equilíbrio e Saúde Mental, eles justamente entendem que nós estamos em um tempo de pausar. Em um tempo onde, sabe aqueles post-it coloridos que muitas vezes eles evidenciam a urgência de algo que precisa ser feito e que nós anotamos, enchemos a geladeira, enchemos o computador, enchemos a casa, colocamos na testa do filho, do marido, para não esquecer de alguma coisa? Pois bem, a campanha este ano, ela entende que esses post-its podem ser usados para dizer, ei, cuide de você, tenha autocuidado, na verdade, seja responsável com a sua vida, com quem está perto, então tenha qualidade de vida. E quando nós falamos, doutora Valéria, sobre matéria-prima para uma mente saudável, nós estamos falando de repente de uma alimentação equilibrada, de ter pensamentos positivos, sim, não é? Claro. Aquilo que o meu olhar inclina, onde eu tenho repousado o meu olhar. O que dizer sobre isso, doutora Valéria?
Você perguntou de matéria-prima e falou do sono, né? Que muita gente acha que está perdendo tempo. Exato. Para eu conseguir armazenar informações, para eu conseguir consolidar a memória, eu preciso dormir. Perfeito. Senão eu não consolido. Perfeito. Eu preciso... Quando eu estou dormindo, o corpo está descansando, mas a minha cabeça vai estar trabalhando muito. Ela vai estar fazendo uma limpeza. A gente tem o sistema linfático, que a gente chama. Então a gente precisa tirar as toxinas, precisa fazer uma limpeza. E se eu não durmo, eu não faço isso. Então aquela história, vou virar à noite para estudar. Você tem que ter o tempo de descanso para que você consiga se recuperar. Perfeito, né? E para ter qualidade. Uma pessoa que não dorme direito, ela vai ter dificuldade de memória, ela vai ficar irritada no dia seguinte, ela não vai ter a qualidade de produção, já que as pessoas falam tanto em produção, né? Perfeito, doutora. Isso é uma coisa que a gente traz desde a infância. A gente faz isso com as crianças, a gente coloca horário para dormir, horário para levantar. Exato. E aí, às vezes, quando cresce, a gente não quer. É verdade. Né? Ah, não, deixa só mais um pouquinho aqui. Sim. Deixa eu resolver mais uma coisa. É verdade. A gente foi criado para dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Perfeito. Só que a gente está num mundo que tem muitos estímulos hoje em dia, né? Exato. Só que aí a gente tem que lembrar que a gente precisa desligar, que a gente precisa desligar as coisas, que a gente precisa desligar a TV, que a gente precisa desligar a luz e dar um ambiente adequado, com temperatura adequada, para que a gente possa descansar. Perfeito. Ao mesmo tempo, tá preparado para o dia seguinte. Maravilha. Né? Na verdade, recompor. A Bíblia fala sobre o sono reparador, não é isso, doutor Gutenberg? Sim. Sobre o sono restaurador. Você já ouviu falar sobre o ciclo circadiano? Você sabia que os nossos hormônios são produzidos a todo momento do dia e à noite é um momento da produção exatamente da defesa, não é isso? Da imunidade. Existe, e esse é um assunto extremamente importante, nós podemos recapitular em outro momento, mas doutor Gutenberg, doutora Valéria falava sobre a importância desse pausar, desse dormir, de verdade, desse descanso. É possível fazer isso levando o celular para a cama? De forma alguma. Essa questão da qualidade do sono, que foi pontuado pela doutora Valéria, é extremamente importante porque consiste no momento em que você precisa parar para fazer esse descanso, né? Para fazer essa recomposição. Tem um outro aspecto, outros aspectos que estão relacionados, que é a hidratação, né? A condição de hidratação, pegando os vetores de qualidade de vida, que é o que vai estar reportando a condição da nossa condição de paz, da nossa condição de organização, né? Mental, né? De saúde mental. Então, a hidratação. Fazer ingestão de água regular é fundamental. Veja, em algum momento ao longo do dia nós bebemos água. Né? Então nós já fazemos isso, mas será que foi suficiente? Né? Em algum momento do dia a gente precisou parar para se alimentar, mas a pergunta é, será que a gente comeu saudável? Exato. Né? Em algum momento a gente vai precisar parar para fazer o descanso. A gente vai dormir, mas será que foi suficiente? Será que o que eu dormi ontem foi suficiente? Então, nesse contexto da qualidade de vida ou da matéria-prima que vai envolver esse entendimento sobre o que é isso, todos esses vetores, né, que envolvem o conceito de qualidade de vida, eles começam a conversar. Né? Excelente. E eu acho que é muito importante quando a gente entende que não é nada novo. São coisas que a gente já faz. O ponto seria a atenção para fazer de forma adequada, de forma suficiente, né, equilibrada na nossa vida. Perfeito. Partindo dessa premissa, querido Paulo César, nós podemos dizer, então, que cada um é único e que o teu tempo de descanso pode ser diferente do dele, ou todos nós existe uma média onde é necessário entendermos que ela precisa ser cumprida, porque tem gente que costuma dizer assim, queridos, não, Tatiana, 5 horas de sono eu tô zerado. Né? 5 horas eu tô zerado. Será que precisa de 8 horas de sono, 8 horas de repouso? Como é que é isso? Primeiro, eu fico muito feliz, né? Uma da proposta do Janeiro Branco, que ela iniciou desde 2014, Exato, que é promover um momento, esse espaço, por exemplo, de poder falar, parar e pensar. O que é saúde mental? Exato. O que está acontecendo no meu dia a dia? Saúde mental a gente traz nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em tudo que acontece no nosso
das 24 horas, no ciclo circadiano. Perfeito. Aquilo que você faz nas 24 horas, Perfeito. né? Quando você está falando especificamente sobre sono, você está falando sobre sono reparador. Exato. Não é os 8, as 6, as 5 horas, mas o sono que te faz reparar. O acordar, onde eu estou bem, eu posso ter a vontade de sair da cama, a vontade de poder trabalhar, esse sono reparador que não me faz sentir mal, ou seja, eu tive um sono que reparou, eu tive um momento de descanso. E quando a gente começa a falar sobre essa questão da insônia e da saúde mental, a gente cai na nossa modernidade. Que hoje nós temos coisas fantásticas, né? A gente pega o celular, a gente fala no Japão. Exato, eu pego o celular, né? Exato. Parece que faz parte do nosso corpo. Aí que começa. Exato. Porque nós temos os estímulos, como é que o Gutenberg falou. Esses estímulos nos prejudicam muito nessa questão do sono reparador. A questão da luz, a questão da alimentação, a questão da televisão dentro do quarto. Exato. Não, então, esse é o momento da reflexão. Exato. Porque a modernidade veio para nos ajudar. Sim. Então, eu creio assim que o Michel foi muito feliz quando ele colocou os meses das cores assim, cada cor com a sua finalidade. Sim. E escolheu o primeiro momento, que era o momento do janeiro branco, do primeiro mês, que é justamente eu tentar e pensar em algo que você falou logo no início. Sim. Daquela moça que teve o diagnóstico, e ela falou, não, eu vou ver o que é isso. Perfeito. Ela ressignificou essa situação. Perfeito. Ela teve um diagnóstico, mas ela falou assim, por que é isso? Perfeito. Ela não se escondeu. Perfeito. Então ela falou assim, eu vou caminhar. Então esse momento de reflexão, de diálogo, de a gente poder discutir, como é que está a tua vida? Como é que você está? Brilhante. Como é que você está na sua casa, no seu trabalho? Esses pensamentos que estão rodeando você 24 horas, eles estão te atrapalhando? Então esse momento de reflexão, ele é fundamental, porque muitas vezes o nosso dia a dia nos faz paralisar e trabalhar e viver no automático. Perfeito. Então, como ocorreu várias situações que levou as autoridades a pensar, vamos refletir Exato. sobre o que é saúde mental, Perfeito. mas de uma forma sem preconceito, e entendendo, e dialogando, e abrindo espaços para que a gente possa dialogar. Eu acho que é o essencial, acho que é o primor, né, da saúde mental, do falar, eu entender o que eu preciso fazer, né? Brilhante, querido. E olha, que fala feliz, meu amado. E fala feliz. E quando você sabia que quem idealizou essa campanha Janeiro Branco foi um psicólogo brasileiro? Ele é de Uberlândia, de Minas Gerais. E ele entendeu e começou a construir esse tema a partir de uma dor. Então, olha como é importante parar e repensar. Quando o querido Paulo falava sobre a questão de como é importante refletirmos, como é importante conversarmos a respeito, será que nós temos nos sabotado? Nós faremos um breve intervalo, corre lá, toma uma água, vai ao toalete, mas volta, porque tem muita coisa importante para conversarmos ainda hoje. Até mais. Estamos de volta ao nosso programa Vida Plena. Esse programa que é da Constante TV, cujo objetivo é trazer realmente conteúdos relevantes, que tragam resposta ao seu coração e quem sabe, hoje é o dia de você ressignificar a sua vida e as suas escolhas. Será que você tem vivido no automático? Falaremos já sobre sabotagem emocional. Mas, querido Paulo, me fala sobre essa experiência que você teve, dessa especialização, falando sobre o sono. De certo, precisa de 8 horas, querido? Como é que é isso? É uma história bem interessante, né? Perfeito. Há algum tempo atrás, eu sempre tive um problema de sono grande, e aí eu resolvi fazer uma polissonografia, né? Fui neurologista, e fiquei com um aparelho durante um tempo, e descobri que eu tenho uma apneia gravíssima. Ou seja, eu posso estar dormindo e acontecer algo e eu sucumbir. Para mim foi muito complicado aceitar isso, né? Eu falei, caramba, a partir de agora eu vou ter que dormir Sim. com o aparelho. Sim. Mas eu fiz um negócio que chama balança decisória. O que eu ganho com isso? Maravilha. O que eu perco com isso? Brilhante. E através desse momento, aí como você falou muito bem agora, ressignificar isso, né? Eu fui fazer uma capacitação
para terapia cognitivo comportamental para insônia. Maravilhoso. E faz pouco tempo, de poucos meses, e a nossa coordenadora, ela falou uma coisa interessante. Ela falou, não necessariamente você precisa ter 8 horas. Olha que fantástico. O que você precisa ter é um sono reparador. O que você precisa ter é acordar com vontade de viver. Que lindo. O desejo de viver, com um desejo de trabalhar, um desejo de ser produtivo, um desejo de servir a Deus, não sei, de viver a vida. Sim. Aí ocorreu vários questionamentos e eu perguntei para ela assim, mas 8 horas é o suficiente? Ela disse não necessariamente tem que 8 horas. Uhum. Pode ser 8, pode ser 6, pode ser 5. O que importa é que você tenha um sono reparador. Para que isso ocorra, eu tenho que ter algo que é significativo, que é um negócio chamado higiene do sono. Perfeito. E cada casa e cada família tem sua dinâmica, mas tem algo que é fundamental para que o sono seja estabelecido, que é eu entender quais são os estímulos que eu estou tendo. Perfeito. Eu tenho que ter televisão no meu quarto, eu tenho que me isolar e fechar e vai ficar no quarto, eu tenho que ficar o tempo todo no celular. Que tipo de alimentação eu tenho? Quais são eu tomo café de noite, eu tomo Coca-Cola, eu abuso disso. O que está acontecendo com a tua qualidade de vida? Que eu acho que o ponto fundamental para qualquer discussão, seja qual for, é a qualidade de vida. Tua qualidade de vida está boa? Você está bem? Você está bem realmente? Se você está com um problema, qual é o problema que você está tendo? Perfeito. Porque se for a questão da insônia, da dificuldade, eu tenho que fazer algo que é essencial, que é pedir ajuda. Exato. Porque nesse livro aí tem algo interessante. Diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Perfeito. Se tu abrires, é você que abre. Exato. Ou eu que abro. Eu tenho que abrir. Perfeito. Porque não posso esperar que você abra. Perfeito. Então, para isso, eu tenho que ter um movimento. Brilhante. Antigamente, a gente achava que as pessoas não poderiam fazer atividade física de noite porque aumentava o cortisol e ela não tinha um sono reparador. Na realidade, isso acabou em 2024, num artigo científico que diz assim, que existem pessoas que são noturnas, são pessoas que são vespertinas e matutinas. Sim. E como é que eu sei disso? É quando eu faço atividade física e eu me sinto reparador. Porque tem gente que faz atividade física de noite e dorme muito bem. Perfeito. Mas nem sempre é assim. Exato. Então, entender isso significa algo que esse programa colocou em voga hoje, que é eu refletir quem eu sou. Perfeito. O Como autoconhecimento. Essa procura do autoconhecimento é essencial. Sim. Como o Gutenberg vai falar agora, tem coisas que nós podemos fazer que de repente a gente nem percebe que está acontecendo verdade, e a gente acaba sucumbindo. É verdade. E tem algo, só um segundinho se me permitir, à vontade. Que eu trabalhei muito tempo com algumas igrejas, no ministério, eu via uma dificuldade incrível da pessoa que serve a Deus, dela entender algumas coisas. Por exemplo, que eu preciso de ajuda. Sim, é verdade. Então, se você tem algum diagnóstico, procure. Exato. E não é fácil. Porque você vê, eu trabalho há 20 anos, 14 anos como enfermeiro de saúde mental. E mesmo assim, eu fiquei relutando ao que era significativo para mim. A minha esposa cansou de falar, Paulo, você vai ter que mudar. Por quê? Porque você cuida de todo mundo, mas você não se cuida. Perfeito. E quantas pessoas estão nos ouvindo hoje que são assim, que querem ajudar e não é errado ajudar, pelo amor de Deus. Claro que não, é verdade. Mas e o meu olhar? Exato. E a maneira como eu penso, a maneira como eu relaciono com a comunidade. Exato. Ela é importante. O teu papel dentro da tua casa. Como é que está acontecendo? O que está acontecendo? E assim, esses pensamentos que ocorrem nas pessoas, elas não têm esse espaço de fala, elas não se sentem apropriadas na hora de falar. E o povo da igreja, ela sofre muito, porque isso para eles, não estão todos, não estou generalizando, mas isso demonstra vulnerabilidade. Exato. E está tudo bem. Exato. E está tudo bem ser vulnerável, está tudo bem eu dizer que eu preciso de ajuda. Que lindo. Mas para isso eu preciso de um movimento. Eu tenho um tema que eu tenho um verso que eu sempre falo quando eu estou entendendo agora. Deus só abençoa água em movimento. Que água parada dá bicho. É verdade. Então você precisa se movimentar. É fato. Você precisa se movimentar.
E é por isso que oração é você falar com Deus e tem que ser com atitude mesmo. E que fala feliz, querido. Obrigada. Verdadeiramente, você e eu amamos a Jesus, sim, mas somos pessoas, somos suscetíveis, falhamos, precisamos de ajuda e não é demérito pedir ajuda, não é fraqueza, não é sinal de pecado. Ei, querido, Deus nos fez concatenados, cuidando uns dos outros em amor. Você consegue olhar suas costas? Eu não consigo olhar as minhas, mas eu posso ver a do Dr. Gutenberg, eu posso ver a da doutora Valéria, do Dr. Paulo César, mas isso, na verdade, representa que nós cuidamos uns dos outros em amor, não é assim? E que bênção entendermos sobre qual o meu papel na minha história, na verdade, a balança decisória. Você sabe o que é isso? O que você colocar diante de você os prós e contras, aquilo que eu ganho, aquilo que eu perco, e escolher sem medo de ser feliz, assumindo as escolhas. Nós precisamos sair muitas vezes da condição de vitimismo. Você sabia disso? Deus nos chamou para a liberdade e Ele tem interesse que eu e você possamos usufruir de uma vida plena, uma vida de paz. A paz não é a ausência de conflitos, mas os conflitos bem geridos, entendidos, com o suporte e aporte necessário. Tatiana, então quer dizer que servo de Deus não pode tomar medicação? Será que servo de Deus não pode ir ao psiquiatra, doutora? Não. Olha isso, vamos conversar, porque tem muita gente que entende que psiquiatra é aquele profissional que cuida do esquizofrênico. Você sabe por que o nome é esquizofrênico? Porque tem uma postura esquisita. E essa pessoa certamente existe sofrimento emocional e precisa de um profissional específico que entenda, que consiga ler o que está acontecendo. Olha só, estamos falando sobre autoconhecimento, estamos falando sobre gerir as emoções, sobre reconhecer que somos falíveis, que precisamos de apoio, de suporte, de ajuda. Essa ajuda pode começar com oração. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos em um estado, sim, de negação, onde nós dizemos, não, a única coisa que eu preciso é de Deus. Isso é inquestionável. Deus é tudo para nós e tudo em nós, mas como pessoas nós cuidamos uns dos outros. Você lembra como na palavra fala que Deus se apresentava a Adão e Eva todos os dias na viração do dia? Sabe o que Ele está ensinando a mim e a você? É um Deus relacional, é um Deus que se importa com que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, onde nós realmente podemos abrir o coração. Lembra do verso que nós abrimos no programa? Existiam duas mulheres que eram líderes e que apoiaram muito o ministério de Paulo, mas elas tinham intrigas, elas não se davam muito bem. E está tudo certo, são pessoas diferentes, pensam diferentes, mas Paulo disse assim, meu querido, ajude-as, porque elas são preciosas para o reino. Você está próximo de pessoas difíceis? Você é uma pessoa difícil de lidar? Então hoje esse programa é para você. Não para afrontar você, mas para dizer, Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a paz em seu coração. Deus se importa que você tenha a vida plena que Ele designou e que Ele projetou para você. Mas Deus não invade. Ele não chuta a porta, verdadeiramente Ele bate a porta e nós que abrimos. Existe a parte de Deus e a parte do homem. Falando nisso, Dr. Gutenberg, quando eu me saboto, quando é que eu reconheço e entendo que aquilo que eu achava que era cuidado, que era poder gerir meus pensamentos, a minha vida, se torna uma autossabotagem? Muito bem. Conjunto de comportamentos e atitudes que me impedem de alcançar os meus objetivos. Brilhante. Isso é autossabotagem. Perfeito. Então, quando eu entendo, e muitas vezes nem entendo, né? Porque o processo de autossabotagem, ele se dá num plano justamente com a falta de informação, e muitas vezes a pessoa nem sabe que está acontecendo isso. Ela se queixa de que não dorme direito. Okay. Ela se queixa de que tem um problema estomacal. Ela se queixa de que anda muito irritada. Então, assim, ela não se dá conta de como essas atitudes e comportamentos que ela mesma apresenta favorecem aquilo que ela tem como inoportuno naquele momento. Perfeito. Então ela pensa assim, eu quero dormir melhor, eu quero dormir bem. Só que ela tem o costume de ficar com o celular até tarde, ela tem o costume de utilizar o hobby, que seria assistir TV, até
altas horas da noite. Sim. Ela tem Ela o não costume desliga, de fazer, não é, doutor? de fazer ingestão de café, né? Alguma Sim. outra, algum outro chá Substância que possa... que é estimulante e que não vai propor ou proporcionar a calma, o relaxamento, não é? Então, todas essas ações são atitudes que a gente considera como sendo autossabotagem, né? Então, o processo de autossabotagem são ações em que eu desenvolvo e que são prejudicial. E que o Paulo acabou de colocar de forma fantástica. A autossabotagem ela só é desconstruída quando eu tenho uma informação. Porque a mudança... Primeiro, a tomada de esclarecimento, né? Perfeito, ou seja, eu entender, fazer uma reflexão sobre isso, né? Então, só vem quando eu tenho uma informação. Perfeito. E a informação também, ela gera um conhecimento. E para eu mudar o comportamento, eu preciso do conhecimento. Brilhante. Toda mudança de comportamento, ela só vem após a entrada de informação. Brilhante. Né? Então, na medida que eu tenho a oportunidade de estar num programa como esse, né, discutindo, ouvindo, falando, e eu então vou me dando conta de que existem ações que eu posso desenvolver para ter uma forma diferente ou uma forma de reagir de forma diferente daquilo que eu mesmo me queixo, eu consigo ter, então, o domínio sobre isso. Então, eu vou desligar o celular de forma bem objetiva. Perfeito. Eu vou desligar o celular às 10, eu vou dormir às 10, vou me deitar às 10h30. Vou tomar um banho gelado e logo em seguida vou me deitar. Então, eu crio um ambiente que vai favorecer com que o meu sono ganhe uma outra configuração, né, que esteja relacionada à condição de descanso. Vai para outro lugar, não é? Né? Querido, a preocupação, por exemplo, com a alimentação, a preocupação com a hidratação, então todos esses elementos são... e são matéria-prima, não é isso, doutor? Que vão compor, né, aquilo que a gente chama de matéria-prima, porque a matéria-prima é a própria vida, né? Sim. E a qualidade de vida, a alimentação, a hidratação, o sono, a espiritualidade, enfim, família, todos esses elementos eles vão conversar e vão me levar àquilo que eu tanto desejo. Né? Que é a paz de espírito, a paz interior. Né? E que é possível, né, querido? É perfeitamente possível, querido. E sabe quando o querido Gutenberg falava, eu lembro de uma pesquisa falando sobre o lobo cerudo. Não sei se você já ouviu falar, que na verdade é lugar azul, traduzindo. Mas na verdade é uma área muito pequena no cérebro. O nosso cérebro, pelo menos de uma pessoa adulta, não é isso, doutora Valéria? Me ajude! Eu tenho mais ou menos 86 bilhões de neurônios. Mas essa área, ela é muito pequenina, ela tem apenas 10 mil. E você sabe quando ela é ativada? Quando eu estou diante do novo. Todas as vezes que eu estou diante do novo, ela é ativada. Imagina aí, como se fosse um interruptor de luz. Aconteceu algo novo, ele liga. Se eu estou com medo, ele liga. Agora, imagina você quando pega o seu celular e vai para a cama e você começa a deslizar o dedinho pelo feed. Cada vez que você vê uma nova informação, o lobo cerudo acende. Cada vez que você vê uma informação negativa e sente medo, ele acende. Agora pensa comigo, uma lâmpada acendendo, desligando, acendendo, desligando, acendendo, desligando. O que vai acontecer? Ela vai queimar. Não é assim? Tatiana, neurônios morrem? Podem morrer sim. Você sabia que nós temos uma quantidade diária de tomada de decisão? Nós temos, na verdade, uma reserva diária de tomada de decisão. Sabe, para entender melhor isso, imagina aquele dia que você teve muito pesado, você precisou decidir muitas coisas, foram muitas reuniões, teve que gerir muitos processos, e daí você chega em casa e alguém diz assim, amor, o que você quer comer? E aí você diz, qualquer coisa tá bom. Você já decidiu tanta coisa que você não tem mais reserva. Então, querido, aprenda a gerir as suas reservas mentais. E daí, quando nós falamos também sobre o novo e a nova informação que entra em choque com aquilo que é velho, o nosso cérebro, ele é inteligente. Ele sempre busca caminhos já mapeados. E para desenvolver, para ressignificar, que é dar um novo sentido naquilo que estávamos vivendo, não é do dia para a noite, não acontece como mágica, é necessário entendermos, apoderarmos, na verdade empoderarmos, é a palavra correta, a decisão, entender que aquilo vai ser positivo, lembra da balança? É isso, a balança decisória, então faça escolhas assertivas e dentro dessas escolhas assertivas, se você entender que lhe falta força, peça ajuda. Peça ajuda de um pastor, peça ajuda de uma amiga, busque, peça para ir junto a um profissional. Às vezes você investe em tantas coisas efêmeras para você
e você não cuida do seu emocional. Tem mulheres, e eu gostaria aqui de pedir a você já ouviu falar no climatério? Algumas mulheres, quando fazem menção sobre essa fase, só falam da menopausa. Eu quero dizer a você que menopausa é a última menstruação depois de 12 meses. Mas na verdade, a menopausa compõe um processo que é o processo mais longo de todas as mulheres, chamado climatério. E existem muitas mulheres em sofrimento psíquico, em sofrimento emocional, porque estão com os hormônios irregulares. Elas têm vivido, eu já ouvi mulheres em sofrimento dizendo assim: eu só queria ter uma noite inteira de sono, porque eu acordo milhares de vezes. Lembra dos calores, eles me ativam, eles me acordam, eu fico irritada. Alguns maridos, a família diz assim: minha mulher não era assim, quando eu casei com ela, gente, ela era diferente, mas agora ela se irrita com tudo, ela dá patada no vento. Ei, querida, chegou o tempo de você também se olhar e olhar no espelho e reconhecer e entender que você precisa de assistência. Procure um ginecologista, vá lá, conte o que está acontecendo. Você sabia que as mudanças nessa fase do climatério, elas não são apenas hormonais do ponto de vista, e aí eu me refiro a toda a genética feminina, mas existem hormônios produzidos aqui. E como é que você tem gerido isso? Existem pessoas, doutora Valéria, que têm estado dependente de melatonina. Me fala sobre ela. Então, a melatonina, nós produzimos a melatonina. Perfeito. Ela é um sinalizador que a gente vai dormir. Perfeito. Para que ela funcione, a gente produz. A gente produz uma quantidade pequena, específica, para que, se eu estiver no escuro, então assim, o pico dela tem um horário à noite, para que eu possa dormir. Perfeito. Né? Então ela não é uma medicação, um suplemento para eu dormir. Perfeito, doutora. O uso da melatonina feito, fabricado, que a pessoa vai usar, a gente tem alguns quadros de insônia, outros quadros que a gente faz uso, mas são específicos. Certo. Né? Como aqui no Brasil ela é vendida como suplemento, sim, é verdade. Muitas vezes as pessoas falam: estou com insônia, vou tomar melatonina. Né? A primeira coisa que você faz para um paciente que tem insônia é terapia. É terapia cognitiva para insônia. E aí vai entrar não só a higiene do sono, mas você vai procurar as causas, você vai procurar o que está acontecendo, se tem relação com um outro quadro de saúde, ou se é insônia primária. Né? E melatonina, ela é reservada para alguns quadros. Perfeito, né? querida. O uso indiscriminado vai te trazer malefícios, certo, né? danos, não é? Doutora, me tira uma dúvida. E não vai ser efetivo muitas vezes. Perfeito. O que às vezes acontece é o efeito placebo. Sim. Eu usei, agora eu vou dormir. É verdade, né? querida. Uma coisa que a gente fala para a qualidade, né? Uma coisa que se a gente pensar, e a gente está falando como cristãos, né? A espiritualidade, ela faz parte da saúde. Perfeito. Saúde como um todo. Perfeito. Então, se eu tenho, antes de dormir, eu entrego o meu dia, eu entrego as minhas preocupações. Perfeito. Porque Deus não fala para a gente não viver preocupado. Se a gente não tivesse essa questão, Ele não iria dizer para a gente não andar preocupado. É verdade, não andeis ansiosos, é verdade. Não é verdade? Sim. Então, Ele fala isso para que a gente o quê? Entenda. Entrega. Né? Perfeito. E até como técnica na psicologia, muitas vezes quando a pessoa tem uma questão de transtorno de ansiedade, ou mesmo quando não tem um transtorno de ansiedade, mas está muito ansioso com algo, às vezes a gente fala, e não está conseguindo dormir, a gente fala para acordar, sentar, pegar um caderno, escrever. Brilhante. Escrever aquilo que eu tenho que fazer, que eu deitei ali, vou querer dormir, não consigo, fico. Eu tenho amanhã que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver o outro. Anota. E aí a pessoa fica remoendo e não consegue dormir. É verdade. E às vezes, como uma técnica, a gente senta, escreve aquilo e o nosso cérebro entende. Tá, então eu deixei Fique aqui, em paz, já está reservado, anotado. Porque eu já sei o que eu tenho para fazer amanhã. Que brilhante. Doutora, a senhora vai já dar continuidade sobre isso. O nosso tempo está corrido, mas você percebe como o assunto é grandioso? E que maravilha ter você aqui. Corre lá, bebe uma água e voltamos já. Estamos de volta para o nosso último bloco e você deve estar perguntando: puxa, por que tem que ser o último?
calma que tem muita coisa maravilhosa ainda para acontecer. Mas nós estamos no último bloco e o nosso tema de hoje é Janeiro Branco, Paz, Equilíbrio e Saúde Mental. Falávamos doutora Valéria é psiquiatra, você que nos assiste, ao final, os nossos queridos deixarão os contatos também, de onde vocês podem buscá-los. São profissionais maravilhosos, profissionais com expertise clínica, como eu já disse no primeiro bloco. Então eles atuam já há um tempo, têm credibilidade no mercado e, queridos, eles amam a Jesus. Então, pensa uma combinação perfeita? Então, eu sei que você precisa dos contatos e nós vamos compartilhar. Mas, doutora Valéria, falávamos sobre a melatonina, sobre algumas substâncias que algumas vezes são necessárias. É sabido que quando se menciona psiquiatra, tem pessoas que torcem a boca, né? Porque elas não entendem o papel desse profissional. Me fala, quem é esse profissional? E como ele pode ajudar o indivíduo que está em dificuldade emocional, que está em sofrimento psíquico? Porque tem pessoas, doutora Valéria, que elas estão, na verdade, sobrevivendo. Elas vivem um dia após o outro, mas elas não estão satisfeitas, e isso não apenas falamos de gatilhos emocionais, nós não estamos falando só de pensamentos, mas algumas vezes, do ponto de vista fisiológico, elas dizem, minha vida é perfeita, eu não sei porque essa tristeza insiste em bater. Então, por que algumas pessoas têm uma tristeza a mais? Que talvez não seja só tristeza. Será que servo de Deus pode ter transtornos de ansiedade generalizada? Hoje é sabido que o Brasil é o país da América Latina com maior índice de ansiosos, de ansiedade. Então as pessoas estão preocupadas com o que vão fazer, o que serão no futuro, se elas terão condições de ter uma vida de qualidade, muitas vezes o que vão fazer com os filhos. Então a síndrome do pensamento acelerado tem se dito, nós temos visto pessoas com adoecimento, com esgotamento emocional no ambiente de trabalho. Então, doutora Valéria, fala um pouquinho para nós a respeito. Então, em relação à minha profissão, sim, o médico psiquiatra, ele é um médico e a psiquiatria é uma especialidade médica, né? São 3 anos de residência médica, né? Perfeito. E a gente trata, sim, esquizofrênicos, é uma doença grave. Perfeito. Mas que, graças a Deus, hoje a gente tem medicações, né? Perfeito. Se a gente pensar até a década de 50, a gente não tinha medicações, certo, nem para esquizofrenia, para depressão, sim, né? E se a gente for na história, tem escrito, o pai da medicina, Hipócrates, descreve depressão. Perfeito. Como uma doença tinha. Perfeito. E ele falava de atividade física, ele falava de qualidade de vida, né? Que são estratégias de enfrentamento, né, doutora? Para a ansiedade, se a gente for pensar, para proteção, eu preciso ser uma pessoa alerta. Se a gente pensar na história lá, sim, nas cavernas, sim, precisava existir pessoas que fossem mais hipervigilantes. Perfeito. Por quê? Para proteção. Perfeito. A gente precisava de pessoas que eram mais corajosas e iam à frente. Perfeito. Por quê? Porque aquelas iam defender o grupo. Então, pensar em características, aquele é mais destemido, aquele é mais impulsivo, em si não são defeitos. Perfeito. Mas cada um tem uma qualidade para se formar o corpo. Subjetividade. Não é verdade? Perfeito, querida. Só que quando uma característica dessa ela se sobrepõe, ela começa a trazer malefícios, e a gente precisa de ajuda. Perfeito, querida. Eu posso ter uma pessoa que não pratica uma religião, que não é praticante, e ela está com saúde, não tem diabetes, não está com depressão. Perfeito, né? querida. Perfeito. Da mesma maneira eu posso, senão eu ia dizer, então, só quem é cristão é saudável, né? Não tem um problema clínico. Né? Da mesma maneira, eu sou cristã, mas eu posso ter Perfeito. A gente está no mundo. Somos pessoas, né? exato. A gente pode ter problemas de saúde. Sim. Né? A depressão, transtorno de ansiedade, a gente vai ter, na verdade, uma suscetibilidade maior ou menor. Perfeito, querida. Né? Então, e se eu tenho, por exemplo, desde a infância, problemas, questões, como eu fui criada, desde a gravidez. Exato. Né? Se a pessoa teve uma boa alimentação, se essa mãe teve doença, se a mãe teve um problema durante a gestação, por exemplo, de pressão alta, de diabetes, tudo isso vai compor como
A minha identidade, como eu vou lidar, não é? No mundo. E como se eu vou agir. ter ou se eu não vou ter maior suscetibilidade a um Sim. quadro clínico. Sim, Né? E se a gente pensar em transtorno de ansiedade, eu vou ter questões de suscetibilidade. Qual é esse ambiente que eu vivo? Como é que a família funciona? brilhante. Como eu tenho esse suporte, né, familiar? É um ambiente tranquilo? Eu Perfeito. tenho alguém que me ajuda no meu desenvolvimento? Perfeito. E por mais que eu tenha tudo isso, nunca pai e mãe nenhum vai ser o perfeito para conseguir dar tudo o que eu necessito. Porque cada pessoa, a única pessoa que pode suprir todas as coisas é Deus. É verdade, querida. Né? É verdade. Então, aqui não é o papel de culpar Exato, o pai, de buscar a mãe. culpados. Buscar Exato. culpados. Mas se eu tenho Mas entender a minha realidade, não é isso? Não é verdade? Perfeito. E aí, se eu tenho um bom desenvolvimento, se eu tenho tanto qualidade de alimentação, de sono, de suporte emocional, todas essas coisas são fatores protetores. Perfeito. Né? Da mesma maneira, se eu tenho uma criança que perde o pai ou a mãe muito cedo, ele tem uma maior chance de ter uma doença mental É verdade, no futuro. querida. É verdade. Né? E então, assim, isso vai fazer com que eu tenha uma chance maior ou menor, mas é um quadro de saúde. Perfeito. É que as pessoas, às vezes a gente separa saúde mental e saúde do corpo, mas na verdade isso é didático. Exato, só. brilhante. Porque na verdade Somos nosso cérebro é que vai lá no nosso cérebro que existem os pensamentos, Exato. que existem as emoções. Exatamente. Na verdade a gente fala do coração porque o coração bate mais forte, mas então a princípio a gente fala do coração, é verdade, né? Querida. É o próprio princípio da psicossomática, Perfeito. né? De que o processo de adoecimento mental ele vai ser de alguma forma reverberado no físico, né? Perfeito. Então, às vezes você tem um físico que adoece e por conta disso você deprime, você se torna ansioso, né? Aumenta a taxa de estresse. Ou o contrário, você desenvolve um quadro de ansiedade e faz um sintoma físico, faz uma depressão, desenvolve um sintoma físico associado, né? Então, sempre mente, corpo, mente conversando, né? Na verdade, quando a gente, Não, pode falar. quando a gente fala num quadro de um episódio depressivo, porque a gente tem vários tipos de depressão dentro de várias doenças. Primeira coisa, quando a gente vai atender, a gente vai ver se a pessoa está com uma doença clínica, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo. Ok. Se eu tenho uma alteração e não está tratado, eu vou fazer sintoma depressivo. É verdade, exatamente. Brilhante, e o sintoma doutora. depressivo não necessariamente, se a gente pensar no episódio depressivo, a pessoa vai ter tristeza. Certo. Né? E tristeza a gente tem que ter. Tristeza, alegria, raiva, felicidade. Isso faz parte da gente. Brilhante. Né? Se a gente pensa num transtorno Todos têm o seu depressivo, lugar. a gente vai ter uma diminuição de toda a atividade. Perfeito. Então, às vezes o paciente chega no consultório, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu estou tendo uma dificuldade de memória, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo dormir, eu estou ficando esquecendo de tudo. E, na verdade, quando a gente vai conversar, o paciente está num episódio depressivo. Olha porque isso. alteração de sono. E a gente Memória, avalia antes toda a parte clínica. Perfeito. Né? O humor está deprimido, o pensamento está lentificado, Sim, não tem ânimo para viver. Né? A pessoa dorme, mesmo que a pessoa dorma, ela acorda cansada, com fadiga. Olha só, né? que a pessoa vai isso. ter dificuldade, às vezes, para comer, ou come demais, fica com avidez. Sim. Então, assim, é um conjunto de sinais e sintomas, exato. Né? Que podem evoluir se não forem tratados. Né? E dependendo do quadro, se é um quadro mais leve, muitas vezes a gente usa psicoterapia. Então, às vezes, o paciente chega no consultório, mesmo com quadro de transtorno depressivo, tá? De um episódio depressivo. Okay. Dependendo do quadro, a gente vai inicialmente orientar as questões de qualidade de vida. Perfeito. E a psicoterapia. Perfeito. Né? Que a pessoa vai tender, por exemplo, a se isolar se ela está com humor deprimido. Perfeito. E a importância, às vezes a gente fala para esse pai, para o amigo, alguém que está acompanhando, ajudar essa pessoa a sair, a se colocar nos ambientes, porque a tendência da pessoa vai ser se isolar. Certo. E às vezes a pessoa não vai ter força suficiente. Né? Exato. Para sair, exato. Né? Para ela se divertir. Perfeito. Né? Porque sair, se divertir,
nós somos seres sociais. Perfeito. E a gente precisa, tanto que quando ocorreu a pandemia, muita gente adoeceu. Exatamente. Porque a gente Foi fator precisa... desencadeador, exatamente. E a gente precisa também desse ao vivo. Perfeito. Né? É importante a gente conseguir se comunicar, falar por vídeo, brincar, mas é importante a gente ter essas trocas, É verdade, né? querida. É importante a gente ter pessoas que a gente confia e que a gente pode sentar e abrir o nosso coração. Perfeito. Né? E quando alguém vai conversar com um psiquiatra, a gente escuta. Brilhante. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar e tentar entender o que está acontecendo. Perfeito. Né? Porque isso é um acolhimento. Isso é acolhimento. E a gente tentar entender o contexto daquilo. Quais são os fatores desencadeadores, quais são os fatores perpetuadores daquela situação, né? O que a gente pode fazer para melhorar aquela condição. Às vezes, a pessoa está com um quadro às vezes arrastado, ou às vezes está com um quadro mais grave. Isso a gente avalia na psicopatologia. Perfeito. Né, que é a avaliação do estado mental que a gente vai fazer, porque na maioria das vezes a gente não tem, um exame. Como eu vou lá na glicemia, eu faço a medida, a glicemia. Constatar. Só que o médico, antes dele pedir para fazer o examezinho lá para ver se a pessoa está com a glicemia alterada, ela vai ver os sintomas. Perfeito, então, querida. todo médico, antes de pedir qualquer exame, ele vai avaliar aquela pessoa, a partir daquilo que ela está vendo, é que ela vai pedir exames. Perfeito. Né? O exame, ele é um colaborador. Perfeito. Né? Então, eu acho para que... o entendimento, né? E da hipótese diagnóstica. Brilhante. E com isso, a gente vai fazer o tratamento médico, que muitas vezes vai incluir medicações. Tem tempo. Tem tempo para fazer efeito, tem tempo para resposta. Exato. Eu preciso ver se aquela medicação naquela dose é apropriada. Eu preciso ver se a pessoa tem efeitos colaterais ou não. Quais as outras medicações essa pessoa usa. Quais os chás que a pessoa está usando. Porque muitas vezes não tem nenhum problema, mas às vezes pode ter uma interação medicamentosa. Exato. E é muito comum a gente ver também as pessoas, eu tomei a medicação, maravilhoso, doutor, eu tomei, voltei, tô ótima, já parei de tomar medicação. Olha, só que a gente tem sem o desmame. Às vezes a gente precisa de um período que a gente fala, por exemplo, no transtorno depressivo. O primeiro episódio depressivo, a gente vai até a gente conseguir dose adequada, conseguir que a pessoa restabeleça totalmente o quadro de saúde. Isso não quer dizer ela não ter tristeza, não ter alegria, não, mas ela ficar bem. Né? Depois disso, a gente ainda precisa de um tempo que a gente chama de manutenção. Perfeito. Que é para a gente tentar evitar que a pessoa tenha novos episódios. Porque cada episódio que a pessoa tiver daquela doença, ela vai ter mais tempo de tratamento. É verdade. Ela vai ter mais dificuldade no tratamento. E sem contar que a frustração, não é, querido Paulo? Então, diga. Não, eu achei a fala da Valéria brilhante, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que a cabeça faz parte do corpo, né? Exato. Então, às vezes, a pessoa acha que não. Acha que a cabeça não faz parte do corpo, então eu vou cuidar da cabeça, não ficar a cabeça normal. A realidade é que nós temos as nossas dificuldades. Sim. E muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso, porque tem no meio dessa história toda um negócio chamado preconceito. Então, aquele preconceito estabelecido em relação à doença mental. Então, eu não sou doido. Porque a gente foi criado assim, né, década de 70, 80. Querido, então o Eduardo Ribeiro é doido. Então a gente tem até hoje, a gente tem essa ideia daquele indivíduo que está na situação de rua, que está andando nu. Na realidade, o adoecimento mental não é exatamente só isso. Ela é um leque de coisas que, graças a Deus, hoje nós temos como condição de trabalhar esse sofrimento que é tão difícil, né? Desafiador. Limitante, né? Eu me lembro que teve uma mãe que a filha estava em processo depressivo e estava sendo medicada, e a mãe falou, olha, tu tem que se levantar. Eu entendi que ela estava desesperada, mas depois eu falei, mãe, eu entendo o seu sofrimento, mas essa não é a fala necessária. Não é a abordagem. Não é a abordagem. Aí como é que eu falo? Aí eu senti ela estar junto. Perfeito. Então o que é interessante é que muitas vezes aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa que está às vezes com um pensamento muito ruim contra ele mesmo, certo? Não tem força
Sim. Mas tem um pensamento, aí vem medicação, aí começa a ter força, o pensamento está lá. É verdade. Então ele precisa ter um suporte. Ou então a gente vai de volta para a situação da dinâmica familiar. É verdade. Como então é uma coisa da dor também. Porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre, em um momento da vida dele, ele falou: tira de mim esse espinho, porque eu te faço tão bem, eu fico, prego, eu faço, por que isso? E que foi que Jesus falou? Paulo, você vai ter que lidar com isso. Mas a minha graça, o estado está aqui. Para mim, entenda que a maneira como eu reajo em cima dessa dor, para ti tem que ser diferente, porque você me conheceu. Perfeito. Então, quando você atende um indivíduo que ele demonstra uma espiritualidade, demonstra uma fé, é muito importante. Ele já entra com uma virada de chave. Agora, essa fé ela tem que ser do ponto de vista. É difícil falar racional, mas ele tem que entender um processo. Sim. E muitas vezes aquilo ele não está compreendendo que aquilo pode ressignificar, e no futuro ser usado a partir daquilo que me aconteceu. Ter feito. Sair daquele lugar de vítima, de dor, para ser você falou uma coisa, promove o indivíduo ele está muito tempo sendo coadjuvante da vida dele. Sim. Ele precisa ser protagonista. Para que isso ocorra, ele precisa se compreender desse universo. Perfeito. E muitas vezes ele não se sente pertencente àquele universo. Vamos de novo o processo da dinâmica familiar. E ressignificar é a palavra de ordem, né? Eu me lembro que eu tive muito problema quando era adolescente, porque eu tenho um TDAH e fui diagnosticado já adulto, já com uma certa idade, e eu fiquei pensando, eu nunca imaginei que através disso, hoje eu atendo crianças, adolescentes que têm TDAH, e a mãe chega desesperada e fala: calma mãe, existe vida além do TDAH. Brilhante. O TDAH ele não é o que fundamenta o seu filho. O seu filho tem um nome, o seu filho tem uma história, uma identidade, e tem uma identidade que isso não vai identificá-lo como isso. Brilhante. E ele não pode estar no papel de vítima nesse processo. Exato. Ele também vai assumir essa situação, porque ele tem outras qualidades inimagináveis, então que você precisa compreender. Isso é um processo. Porque às vezes as pessoas não compreendem, porque nós vivemos numa época que tudo é muito mais fácil, mas quantas vezes me levaram para ir para lugares que hoje minha filha tem muito problema, porque eles não sabiam que doença era. Sim, querido. Então, assim, até hoje a minha mãe fala assim, me desculpa, não peça desculpa, que a gente não sabia o que é. Exato. Hoje nós temos o conhecimento, mas muitas vezes a gente não quer realmente compreender, encarar, e trabalhar a psicoeducação é essencial. Verdade. É essencial. Verdade. E essa questão de vítima, uma pessoa que está doente, a gente às vezes escuta, essa pessoa fez isso, se cortou para chamar atenção, tentou se matar para chamar atenção. Gente, se alguém está se cortando para chamar atenção, essa pessoa está em perigo e pedindo socorro. Olha o socorro que essa pessoa está te pedindo. Exato, querida, né? exatamente. Eu estou fazendo o nível que ela está precisando. Sim. Né? Exato. E assim, existem muitos motivos e muitas questões diferentes para a gente pensar em pessoas que se automutilam. Que é a automutilação. Não é por um motivo só, exato, né? Não é só um quadro, né? E sabe, doutora Valéria, existem pessoas que pensam que a automutilação só acontece com adolescentes. Não. Você sabia que existem muitos empresários que também praticam a automutilação? E, na verdade, essa prática é uma tentativa desesperada de aliviar a tensão e uma evidência de pedido de socorro. Então, não fique em silêncio, não é isso, doutor Gutenberg? Nós estamos aqui, nós lamentamos muito porque já estamos no finalzinho do nosso programa. Mas olha quantos assuntos importantes, quantas falas felizes. Queridos, nós estamos tentando munir você de informações. A Bíblia diz em Provérbios que nós devemos entender, conhecer e discernir para fazer boas escolhas. A Bíblia também fala que eu vos darei pastores com entendimento e inteligência para pastorear em vossas vidas. Esse é o tempo onde nós, sim, reconhecemos a necessidade do eterno, somos totalmente dependentes e carentes do Senhor, mas nós somos seres inteligentes e Deus nos permitiu ter pessoas competentes que vão nos ajudar a entender o que estamos vivendo, como estamos vivendo, para alcançar a vida plena.
O nome desse programa não é por acaso. O objetivo é realmente dar subsídios a você para desenvolver uma vida plena. Quem sabe mapear novos caminhos, quem sabe fazer escolhas mais assertivas, mas entenda, você não está sozinho. Eu vou pedir que em 1 minuto, queridos, vocês façam as considerações finais e, ao final, nós também colocaremos os contatos. Doutora Valéria é psiquiatra, nós deixaremos o contato da doutora Valéria do consultório, como também o querido Paulo, que é psicólogo clínico, tem um trabalho lindo, expressivo, como o Dr. Gutenberg, psicólogo clínico, pessoas maravilhosas e que pararam um tempo de suas vidas para abençoar você. Vamos às considerações finais? Dr. Gutenberg, 1 minutinho. Queridos, hoje a gente falou sobre negligência, a gente falou sobre preconceito. Você pode até dizer assim, mas eu não sou preconceituoso, mas pode estar sendo negligente com você ou com as pessoas no seu entorno. Brilhante. Então é fundamental que essa discussão, que esse programa de hoje possa impactar você com as informações necessárias para que você possa ter um compromisso com a sua saúde física e mental, ou melhor, com a sua saúde integral. Perfeito. Tá? Eu sou Gutenberg Carvalho, atendo lá na Clínica Cognitiva, #cognitiva.am. Segue lá. E o número de contato está aqui para você ligar e estaremos à disposição. Agendar esse momento, né? Brilhante. Doutora Valéria, querida. Tá. De novo, eu gostaria de agradecer. Foi uma honra tê-los aqui. E contar que, assim, eu já tive alguns problemas de saúde e muitas vezes as pessoas têm preconceito contra si mesmas. É verdade. Né? E de entender que eu preciso de cuidado, né? De entender que eu já escutei assim, mas como um médico pode ter tido depressão? Se você é psiquiatra, como? Eu tenho problemas de saúde, eu precisei me tratar. Perfeito. E eu tenho que ter consciência de que eu preciso de ajuda de um outro colega. Perfeito. Porque eu vou ter uma área de penumbra que eu não vou saber me avaliar. Exato. E eu preciso ter a humildade de saber que eu preciso do outro. Brilhante. Né? Então, eu falo assim, peçam ajuda. Né? Se não der certo na primeira porta, se não der certo naquela casa, mas a gente novamente avance, vá atrás. Exato. E não desista. Encontrar. E não desista. É bem assim. Tá Consultório doutora Valéria, como chama? O local que a senhora atende? Eu atendo na Morada do Sol. Perfeito. E atendo no CAPS Infantil. Perfeito. Na Prefeitura. Perfeito. Aproveitando o ensejo, querido, antes da palavra do querido Paulo, entenda, existem programas sociais, existem os CAPS, e eles não precisa de agendamento, não é isso? Você vai, fala da tua dor, e eles irão encaminhar você, como também os consultórios, busque ajuda. Tatiana, eu estou em sofrimento, mas a questão é que eu vivo em contexto, a minha família não colabora. Busque ajuda. A esperança para você. Paulo, querido, considerações finais. Primeiro agradecer, né, o convite de estar perto do Gutenberg, da Valéria, de você, para mim é uma bênção. Deus realmente se manifestou poderosamente aqui. Agradecer a todos os telespectadores por estar aqui. Dizer também, como você estava falando, que a primeira porta é a unidade básica de saúde. Se você está com dúvida, se está com uma dor, procure a unidade básica de saúde. Pronto. É a porta mais próxima para você pedir o seu pedido de ajuda. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você está, às vezes, com uma dor muito grande, você não quer falar, com esses pensamentos que estão te fazendo muito mal. Há tempo para tudo. Então, procure ajuda. Exato. Porque é essencial você compreender. E aquela sensação de você não estar... Você está sozinho. Você não está sozinho. É verdade. Né? Agradecer a Deus que mantenha a vida plena como um canal de bênção para as pessoas que participam, que estão nos ouvindo, né? Glória a Deus, que lindo. Onde nós encontramos o senhor, doutor Paulo? Eu atendo na Clínica Morada, junto com a Valéria, certo? Tem o telefone de contato? Tem o telefone de cabeça. Sim, tem? Mas não tem problema, nós colocaríamos aqui para você, tá bem? Ou então entre em contato conosco. E tem uma coisa também, se quem estiver ouvindo quiser que eu converse sobre a questão de prevenção ao uso de droga nas igrejas, eu sempre faço um projeto que eu levo Nós precisamos fazer um programa sobre isso, querido, para entender melhor. E nós estamos aqui encerrando esse nosso momento de bate-papo, de crescimento juntos. Olha como Jesus é lindo, não é? Tem cuidado de você, tem cuidado de mim,
continuará cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos sentimentos. Deus se importa com o seu bem-estar e há esperança para o seu futuro, diz as Escrituras. Deus tem planos de paz a seu respeito e que você possa usufruir de uma vida plena. Um beijo, até logo mais, Deus te abençoe.